Fala aí, nação financeira! Vamos ao que realmente importa para o seu bolso hoje. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sino das notificações. Ele não era um sonhador. Era só uma pessoa que queria parar de depender do salário. Então, uma noite qualquer, entre uma busca e outra no Google, ele encontrou uma palavra: fundos imobiliários. Leu sobre isso, assistiu o vídeo, leu de novo, e quanto mais entendia, mais parecia óbvio, como se alguém tivesse escondido essa informação dele por anos. Com R$250 mil que tinha guardado depois de muitos anos de trabalho, ele comprou cotas, diversificou, escolheu fundos com um bom histórico, fez o que ensinaram para ele fazer. E todo mês o dinheiro caía na conta, pontual, previsível, quase como um segundo salário. Mas 3 anos depois, ele olhou para os números e não conseguiu entender o que tinha acontecido. O dinheiro estava lá, os dividendos continuavam caindo, a carteira parecia saudável, mas o patrimônio estava praticamente no mesmo lugar. Como se 3 anos de disciplina, de estudo, de paciência, não tivessem movido quase nada. E a pergunta que ficou foi essa: onde foi que eu errei? Fundos imobiliários são bons ativos. Isso precisa ficar claro desde o começo. Você investe em imóveis sem precisar comprar um imóvel. Recebe renda mensal, não lida com inquilino, com cartório, com ITBI. Com R$300 você consegue participar de um galpão logístico em São Paulo ou de uma laje corporativa na Faria Lima. Com R$300. Faz sentido. É simples de explicar. Qualquer pessoa entende em 15 minutos. E talvez seja exatamente isso o problema. Quando algo parece simples demais de entender, a gente tende a achar que é simples de usar bem. E fundos imobiliários são simples de entender, mas não são simples de usar dentro de uma estratégia que realmente funciona para quem está começando. Deixa eu te mostrar um número. R$250 mil investidos em fundos imobiliários com um dividend yield médio de 8% ao ano. Sabe quanto isso gera por mês? Cerca de R$1.650. Todo mês. Limpo. Isento. Parece ótimo, né? Mas aqui começa a primeira pergunta. Essa renda de R$1.650, o que você faz com ela? Você reinveste tudo? Ou, como a maioria das pessoas faz, você usa uma parte porque, afinal, esse dinheiro está ali para ser usado? E se você usa, o que acontece com o patrimônio? Agora, a segunda pergunta. Enquanto você recebia esses dividendos, o valor das cotas cresceu ou ficou parado, corrigindo só pela inflação? Às vezes nem isso, dependendo do ciclo de juros do país. Porque existe um detalhe que quase ninguém conta. Fundos imobiliários são, por natureza, ativos de renda, não de crescimento. Eles foram construídos para gerar fluxo, para preservar patrimônio, para remunerar quem já tem, não para multiplicar o capital de quem ainda está tentando chegar lá. E aí vem a terceira pergunta, a que mais incomoda. E se o maior erro de quem começa em FIIs não for escolher o fundo errado, mas escolher esse tipo de ativo na fase errada da vida? Fica com essa pergunta por um segundo, porque a resposta vai mudar o jeito que você vê tudo isso. Existe um conceito que os grandes gestores de patrimônio chamam de alocação por fase de vida. A ideia é simples: o ativo certo depende do momento certo, e confundir esses dois pode custar anos. Anos que você não recupera. Pessoal, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito Inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho e também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se não é inscrito, deixe seu like, se inscreva e acione o sino. E se você é investidor raiz, comenta de qual cidade você está construindo seu patrimônio. Pensa comigo. Você tem 30 anos, tem R$250 mil guardados, uma vida inteira pela frente. Se você colocar esses R$250 mil em fundos imobiliários hoje e reinvestir tudo, absolutamente tudo, com um retorno real médio de 8% ao ano, em 20 anos,
você vai ter algo próximo de 1,1 milhão de reais em poder de compra real. Parece muito, mas agora olha o outro cenário. Com os mesmos 250 mil reais num portfólio de ações de empresas sólidas, não especulação, não modinha, empresas com histórico de lucros crescentes, retorno real médio de 13% ao ano, possível no longo prazo. Em 20 anos, esses 250 mil reais viram mais de 3 milhões de reais em poder de compra. A diferença é de quase 3 vezes, com o mesmo dinheiro, com o mesmo tempo. Tudo porque um ativo cresceu alguns pontos percentuais a mais que o outro. E isso é o que os juros compostos fazem. Eles amplificam diferenças pequenas em distâncias imensas. Mas tem um fator que a matemática não consegue capturar direito: o fator comportamental. Quando você começa a receber dividendos todo mês, acontece algo no seu cérebro. Aquele dinheiro parece renda, parece que foi feito para ser gasto. Você não sente vontade de reinvestir, porque reinvestir é abstrato, é futuro, é distante. Mas os R$ 1.650 que caíram hoje na conta são concretos, são reais, são prazerosos. Os psicólogos têm um nome para isso: viés da recompensa imediata. Nosso cérebro foi programado ao longo de milênios para preferir o agora. E os fundos imobiliários alimentam exatamente esse instinto. O dividendo que cai todo mês cria a ilusão de progresso. Você sente que está chegando lá, que o plano está funcionando. Mas o patrimônio não cresce na velocidade que deveria. E essa sensação de estar caminhando pode estar mascarando o fato de que você está, na prática, quase parado. E o pior, você pode levar anos para perceber isso. Porque enquanto o dinheiro cai na conta, tudo parece certo, tudo parece funcionando, tudo parece exatamente como deveria ser. Mas e a Selic? E os ciclos de juro? E quando os fundos de tijolo despencam 30% porque o Banco Central resolveu apertar a política monetária e metade dos investidores entra em pânico e vende? E a vacância que sobe silenciosamente num fundo que você nem acompanhava mais, porque estava confiante? Essa história tem mais camadas do que parece. Aqui está a verdade que ninguém te conta. O problema nunca foi o fundo imobiliário. O fundo imobiliário é um ativo honesto. Ele faz exatamente o que promete. Distribui renda, protege patrimônio, te dá previsibilidade. O problema é quando você usa um ativo de colheita na fase de plantio. Pensa assim: construir riqueza é como construir um prédio. Você não começa pelo apartamento da cobertura, você começa pela fundação. E a fundação exige ativos que crescem, que multiplicam, que compõem, que constroem a base sobre a qual tudo o mais vai existir. Os fundos imobiliários são a cobertura, são lindos, são confortáveis, são o destino. Mas de nada adianta mobilar a cobertura se a fundação ainda não foi construída. Então o que fazer com 250 mil reais? Depende de onde você está. Se você ainda está acumulando patrimônio, se esse é todo o dinheiro que você tem e ainda tem décadas pela frente, a maior parte desse capital deveria estar em ativos que multiplicam, não que distribuem. Agora, se você já tem uma base sólida, se esses 250 mil reais são uma parte de um patrimônio maior, se você quer diversificar e já pode se dar ao luxo de trocar um pouco de crescimento por estabilidade, aí sim os fundos imobiliários fazem todo sentido. Com 250 mil reais em FIIs bem selecionados, você gera cerca de R$ 1.650 por mês, todo mês, sem fazer nada. Mas a pergunta que vai ficar ecoando depois que esse vídeo acabar é a seguinte: você está colhendo ou ainda está plantando? Porque a resposta muda tudo. Muda o ativo que você deveria estar comprando agora, muda o que você faz com o dinheiro que cai na conta. Muda o ritmo com que seu patrimônio vai crescer nos próximos 10, 20 anos. A riqueza não vem de receber, a riqueza vem de acumular, e só quando você acumula o suficiente é que receber faz sentido de verdade. Você já sabe em qual fase está. Agora a questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Bom, espero de verdade que você tenha gostado do vídeo.
Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se você ficou até aqui, parabéns! Aproveita também para se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa organizar melhor a vida financeira. Agora comenta aqui embaixo só para eu saber que você chegou até o final. Educação financeira. Meu nome é Janailson e até o próximo vídeo.